Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Ribas, esse aqui é o meu filho Matheus. Oi. E esse é o nosso cachorro Burger. Nós vamos começar hoje, o Burger tá fedido. O Burger não foi no pet shop. Na próxima leitura, provavelmente o Burger vai dar de banho tomado. O Burger tá tudo. Nós vamos começar hoje um projeto nosso de leitura da Bíblia. Sim. Nós vamos tentar ler um capítulo por dia. Tentar ler um capítulo. A gente lê bem mais que um capítulo. Mas tentar ler e explicar e gravar em vídeo um capítulo por dia. E nós estamos aonde, Matheus? Estamos no meu quarto, sim. Quem conhece meu canal sabe que é meu quarto. Então esse é o quarto dele e nós propusemos no nosso coração de fazer a leitura da Bíblia todos os dias para vocês. Nós vamos ler um capítulo da Bíblia por dia e explicar, comentar, o Matheus vai tirar as dúvidas. Vai ser o pai lendo a Bíblia para o filho e o filho tirando as dúvidas com o pai. Vai ser muito bacana. Nós esperamos que esses vídeos incentivem vocês, pais, a lerem a Bíblia para os seus filhos. Bom, então nós vamos ler o capítulo 1 de João e vai ser assim. Hoje João 1, né? Amanhã João 2, 3 e assim por diante. Vamos lá? Então hoje nós vamos ler o capítulo 1 de João, tá? E diz assim o texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque a palavra verbo, logos, está indicando a presença de Jesus como a figura criativa de Deus. Na minha Bíblia tem escrito palavra. Palavra, porque é uma outra tradução. Sua Bíblia é uma tradução da nova linguagem de hoje. O que acontece? Você lembra quando Deus falou no Gênesis? Disse Deus, haja luz. E disse Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E disse Deus, povoem os mares dos animais aquáticos. Então, esse disse Deus é a atitude criativa do Senhor. Então João figurou a atitude criativa do Senhor na pessoa de Jesus através da palavra verbo, que no grego vem logos. Tá bom? Logos vem do entendimento disso, de criação, tá bom? Que é a palavra, o verbo. O verso 4 diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem, agora no verso 6 começa a falar sobre João Batista. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Muita gente aqui confunde porque é o evangelho de João, que esse João que está sendo falado é João o evangelista. Não, aqui está sendo falado de João Batista. Não foi João Batista quem escreveu o evangelho de João, tá? Eu queria perguntar antes. O evangelho de João foi escrito por João, que era o discípulo de Jesus, e João Batista, a quem vai ser descrito agora, era primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus, porém os dois nunca se encontraram. Sério? Sério, tanto tem um texto aqui que ele fala que nunca se viram antes. Que eles nunca se encontraram antes. Tá? Nós vamos chegar lá. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. O verso 6, o verso 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Estava falando de Jesus que estava vindo no mundo que estava em trevas, né? Verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E quando Jesus veio, ninguém levou ele a sério. Ninguém falou, esse é o Salvador do mundo. Também imagina, Mateus, a pessoa hoje parece um Messias aí. E fala, eu sou o Messias, eu sou filho de Deus, eu vou salvar o mundo. A maioria não vai acreditar. Entendeu? Então já era difícil naquela época. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, que era o povo judeu. Os judeus não receberam? Não receberam. Os judeus... Por isso que os judeus não acreditam. Não creem que Jesus é filho de Deus. Os judeus não acreditam em Jesus. Para eles, Jesus foi só um mestre, só um ensinador. Não acreditam que ele é Deus. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Quem é que pode ser chamado de filho de Deus? Quem crê no nome de Jesus. Quer dizer então que aquela história do cara que está no bar e vai beber uma cachaça, e ele fala assim, botequeiro, me dá mais uma aí, porque eu também sou filho de Deus. É verdade ou é mentira? Mentira. Mentira, por quê?
Porque ele não crê no nome de Jesus. Só é filho de Deus quem crê no nome de Jesus. Quem não crê é só uma criatura de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Mas aqueles que entregam sua vida a Jesus e declaram, professam a fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador, eles passam a ser filhos de Deus. Você é? Filho de Deus. Por quê? Porque eu creio em Deus. Porque você é filho do Carlos Ribas? Não. Porque você é filho de pastor? Não. Porque você nasceu na igreja? Não. Por que você é filho de Deus? Porque eu creio em Jesus e sei que ele é Deus. E se Jesus não te, se você tiver uma doença um dia, Jesus não te curar? Eu vou continuar crendo nele, que nem o seu acidente. Exatamente. Jesus podia ter evitado o meu acidente. Mas não evitou. O que eu acho, inclusive, que Jesus evitou, porque o plano do diabo era me matar. E aí o Senhor bloqueou esse plano e só sobrou um pouquinho, uma cicatrizinha para contar a história. Mas, se Jesus não te deixar rico, Eu vou ser um pobre que crê em Deus. você é um filho de Deus pobre. Essa é a questão. Você tem vários amiguinhos, vários colegas. Tem alguns que são ricos? Não. Mas sim, tem alguns que são ricos? Ah, na sua escola tem alguns que são Pior que ricos. não. O pior é que são tudo normal. Tudo pé rapado igual nós? Tudo igual nós. E a escola particular tem tudo pé rapado? Tamo feio no Brasil. Então, Mas vamos supor que você tem uns amigos milionários. Tipo o riquinho do desenho. Que ele chega numa limusine com motorista particular. Vamos supor que você tem um amigo desse. E ele é um filho de um pai que é rico. E você tem algum amigo pobre? tenho. Agora, Aí você pega aquele teu amigo pobre, que o pai dele, tadinho, não tem nada, é bem pobrinho. Ele é um filho de um pai pobre. Ambos são filhos. Um tem uma vida pobre, outro tem uma vida rica. Mas os dois são filhos. Servir a Deus não importa se você vai ter dinheiro ou não, se você vai ter saúde ou não. Importa que você tem um pai. verdade. O que achou? Foi fera essa, não? Foi certo. Tá, vamos seguir. Verso 13. Eu vou ler o 12 de novo. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O João, o discípulo amado, ele está fazendo uma afirmação, um testemunho. Ele disse no verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que são esses nós? Não está falando eu, você e quem está assistindo a gente. Está falando entre eles, os apóstolos da época. Ele estava dizendo, eu andei com Jesus. Eu vi o Verbo que se fez carne. Imagina, esse cara ele fez assim, ó. Ele encostou em Jesus. Peraí, esse é qual João? João Evangelista. Ah, não João Batista. Não, João, o discípulo. Ah, tá. Porque João é o escritor desse livro. Sim. Tá? Vamos lá. Verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o que... Ó, agora esse João agora está falando do João Batista. Tá bom? Tanto que aqui diz assim, ó, testemunho de João Batista. Quer ver? Deixa eu ver se estamos... Vê se está pegando na câmera. Um pouquinho. Assim? Aham. Aí, pronto. Testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Verso 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, dizendo, eu não sou o Cristo. Eles pensaram que ele que era Cristo. Eles pensavam, esse cara é o Cristo, hein? E ele disse, não, eu não nego, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Disse ele, não sou. És tu o profeta? Não, também não sou. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Aí então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Essa voz do que clama no deserto é um texto que está lá em Isaías
Na minha Bíblia fala. No capítulo 1, aí. no capítulo 1, 23. Vamos lá. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. Eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então, por que batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água. Algumas traduções dizem em água, ou na água, né? Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Só uma pergunta. Por que desatar a correia das sandálias? Desatar a correia da sandália é uma citação aos servos de uma casa, os serviçais. Então o dono da casa chegava do trabalho, ele estava cuidando do gado no campo ou da lavoura, chegava muito cansado. Então o pé dele estava muito cansado. Ele sentava numa cadeira, o menor serviçal, o mais humilde de todos os serviçais, vinha, desatava as sandálias dele, tirava as sandálias dos pés e colocava uma bacia com água e lavava os pés do dono da casa para ele relaxar, para ele descansar. Era uma forma de cuidado. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos. A lavagem dos pés dos discípulos foi mais ou menos isso. Jesus estava se passando por servo, mostrando que ele devia servir, que o maior no reino de Deus é o menor, que o que quer ser servido precisa servir. E também era um simbolismo do perdão dos pecados. Porque quando nós nos batizamos, entregamos nossa vida a Deus, nós somos perdoados. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos sujando aos pouquinhos. E aí precisa só lavar um pouco, lavar o pé. Mas isso nós vamos chegar lá na frente e vamos falar sobre isso. Mas sobre o servo, João Batista estava dizendo que ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus porque ele era menor do que o menor de todos os servos. Isso aqui é um simbolismo de humildade. Vamos lá. Verso 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Olha o verso 31 que eu falei antes. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. João Batista ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho, filho de Zacarias e de Isabel, mas não conhecia Jesus pessoalmente, porque ele estava... Aí pode ser uma citação incrível. Ó. Pode ser que ele não conhecia pessoalmente, tipo, não se encontrou durante a vida, ou pode ser que, quando Deus revelou a ele que aquele primo dele é o Senhor, ele disse, meu Deus, eu andei 30 anos com ele e não sabia quem ele era. Porque provavelmente que eles andaram juntos. Sim, quando eles eram crianças, ficavam brincando. Brincando com os primos, passeando nas férias, jogando videogame. Não existia videogame, eles jogavam bolita. Jogavam bolita? Existia bolita? Bolita Pegavam existia. pedra. Bolita existia. Tá bom. Verso 32. E João continuou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. No livro de Mateus 3 fala melhor sobre isso, tá, irmãos? Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, que é o Espírito Santo, né? Que é o Senhor. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. É um testemunho irrefutável. Porque primeiro Deus falou com João Batista e Deus deu uma ordem para João Batista. Ó, você vai começar a batizar e pregar o reino de Deus, porque eu vou mandar o Messias. Ah, Senhor, mas como é que eu vou saber quem é o Messias? Você vai ver uma pomba descendo sobre ele. Esse vai ser o sinal. E João Batista viu isso acontecer depois que batizou Jesus no Rio Jordão. Uma outra questão interessante é que Deus tinha parado de falar com a humanidade por 400 anos. Desde o profeta Malaquias até voltar a falar com João, o que batizava, João Batista, 400 anos. Então o povo estava ansioso para ouvir a voz de Deus. Legal, né? Vamos lá. Verso 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou onde moras, onde dorme? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando.
e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. É. Como é que é as horas, você sabe? Não, só tava escrito 4 horas da tarde. A hora nona é 3 horas da tarde. Aí por diante. Sério? Porque a hora 10ª é 4, a hora nona é 3, a hora 8ª é 2, a hora 7ª é 1, a 6ª hora era o meio-dia, aí vai descendo. A 5ª hora era 11 horas, a 4ª hora era 10 horas, a 3ª hora era 9 horas, a 2ª hora era 8 horas e a 1ª hora era 7 horas. Que era começava o trabalho, o trabalhador, entendeu? O trabalhador começava assim. Começava às 7 da manhã. Hã? Começava às 7 da manhã. Isso. Vamos lá. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Né? Messias vem de Mashiach, que é ungido. Né? Cristo vem de Christos, que é ungido em grego. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Que não é o João que escreveu o Evangelho, e nem o João Batista, é um outro João. Percebo que João Tem não muito João. Muito João. Que o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que na verdade é assim, ó, aqui tem 2 idiomas. Cefas é aramaico e Pedro é grego. Cefas em aramaico, kipas, significa lasca. Tá? E Pedro em grego, que depois veio para o latim, Petrus, que é pedra, tá bom? Que é Petra, né? Para nós o português pedra, para eles Petra. Petra? Então tem uma cidade lá que se chama Petra. Legal. Vamos lá, tem uma banda que se chama Petra também, mas das antigas. Bem das antigas, quando eu tinha cabelo. Então é bem das antigas. Bem das antigas. Vamos lá, verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Então ele era amigo de André e Pedro. Era da mesma região. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Isso que eu achei estranho. Preconceituoso, menino. Preconceito, dá processo aí, Natanael. Cuidado, abre o olho. Preconceituoso. Respondeu Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, quem não tem culpa, né? Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi enquanto estava sentado debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí Jesus se... agora... Jesus ficou assim, tipo... Então Jesus lhe respondeu: por que eu te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que palavra, não é? A história de Natanael é muito interessante, porque Natanael, ele prezava muito em ser aquele cara inculpável. Tipo, que não tinha nenhuma culpa. Que não tinha erro. Todo mundo falava: Natanael, quantos peixes tem aí que você pescou? Pesquei 50. Escreve no relatório que pescou 60. Que tem que cumprir. Ele era honesto. Tem que cumprir a meta. Ele falava: não, 50, 50 eu vou pagar pelos 10 que não tem. Então ele era assim. Então, quando Jesus falou: eu vejo um israelita que não há dolo, ele como assim? De onde você me conhece? Isso é o que me perguntei. Entendeu? Que não vai falar que ele é honesto. Porque Jesus já conhecia Natanael de antes de Natanael nascer. Porque no começo do texto diz assim: no princípio era o verbo, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, até Natanael foi feito por Jesus, sem Jesus Natanael não existiria. Por isso que Jesus conhece todos os nossos passos, conhece o nosso assentar e o nosso levantar, conhece a nossa vida de forma completa e na forma íntima da nossa vida. Você entendeu, Mateus? Entendi, pai. Tá bom, então vai ser o seguinte, amanhã nós vamos ler as bodas em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus e também a história de Jesus purificando o templo. Jesus quebrando tudo lá. Ajudando tudo. É isso aí, tá bom? O que achou? Eu gostei. Top? Vamos fazer uma oração juntos? Vamos lá. Abraço aqui, papai. Te amo, tá?
Meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento de leitura bíblica com meu filho Mateus e que nós estamos podendo compartilhar com todos os nossos irmãos aí na internet. Senhor, que essa palavra de João 1 fique forte no nosso coração, que nós nunca venhamos esquecê-la e que nós possamos vivenciar as tuas promessas em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Olha, nós temos uma dica para você guardar versículos bíblicos. Você leu um capítulo da Bíblia, João capítulo 1. Você pode agora selecionar 5 versículos desse capítulo 1, os quais você mais gostou. Eu tenho alguns que eu sempre gosto. Eu gosto do versículo 1, eu gosto do versículo 10, gosto do 12. Então você seleciona 5 versículos. Depois que você selecionar os 5 versículos, eu quero que você escreva esses versículos no papel. Leia os 5 versículos e escolha o melhor dos 5. Nós vamos chamá-lo de versículo áureo. O melhor dos 5. No meu caso é João 1:12. Todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Esse é o versículo que eu mais gosto. Esse é o mais top. Do capítulo 1. E aí você vai decorar, assim como eu decorei. Amanhã, ou no próximo vídeo, o capítulo 2, você vai escolher o melhor. E assim por diante. Quando nós terminarmos de ler o Evangelho de João, você vai ter mais de 20 versículos decorados, vai ter lido mais de 200 versículos e marcado no seu caderninho, e você vai ter feito uma leitura muito bacana do Evangelho de João, ok? Se você gostou desse vídeo, Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E agora tem um lance da campainha. Do lado, quando você clica em inscrever-se, aparece uma campainha. Clica na campainha Pra você não perder nenhum vídeo. para não perder nenhum vídeo, que dela fica pretinha assim, ó. Significa que toda vez que colocar um vídeo ou a gente entrar ao vivo, Vai apitar. vai apitar aí no seu celular, no seu computador, em algum lugar. O que é favorite-se? Também no dia eu tava me perguntando, como é que favorito os vídeos? Os caras falam nos youtubers aí, falam assim, clique no joinha, se inscreva no canal e favorite. Como é que favorita? Eu não sei, se você sabe como é que favorita, escreva nos comentários aqui. E se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Mostra assim pros por diante. amigos, pra família, pra todo mundo. E também, o mais importante, comece a ler a Bíblia com seu filho. Verdade. Seu filho precisa de um pai que lê a Bíblia com você. Verdade. Deus abençoe. Tchau. Tchau.